Boa noite a todos. Boa noite. Com grande alegria que mais uma semana estamos aqui reunidos para a reflexão dos ensinamentos de Jesus. Vamos fechando nossos olhos, deixando os nossos problemas, nossas dificuldades do dia a dia e se conectando com o plano maior. Vamos sentindo os benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos banhando em muito amor, em muita luz. E como o Mestre Jesus nos ensinou, quando estivéssemos reunidos em seu nome, presente ele estaria, abrimos as portas dos nossos lares e seja bem-vindo, Jesus, pois estamos reunidos em seu nome. Gratidão por essa oportunidade e que possamos aprender com os teus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Cristina vai fazer a leitura do trechinho do Evangelho e os comentários. Antes de começar a leitura do Evangelho, eu gostaria de reforçar, gente, a necessidade de vocês acompanharem as vibrações semanalmente, né? Eu sei que está todo mundo desgastado, cansado, com a questão da pandemia, dos isolamentos, do distanciamento social, mas a gente precisa dessa atenção de vocês, a gente precisa dos compartilhamentos, a gente precisa que vocês estejam nos ajudando a continuar o trabalho, né? Essa semana que passou, a gente teve uma queda interessante, de forma negativa, em relação à vibração. Nós estamos estudando o Evangelho na sequência, então é importante que todos acompanhem, né? Vamos fazer essa corrente de amor e de luz, essa conexão mental, para que a gente diminua um pouco essa densidade, né, de energia negativa que a gente sabe que está sobre as nossas cabeças no planeta todo. Então hoje, a passagem que a gente vai ler é uma realeza terrena. É sobre uma rainha da França que desencarnou e aí ela se deparou com uma outra realidade e aí ela começou a entender o que é na realidade a realeza, que ela entendia de uma forma aqui na Terra, e Jesus é o rei dos reis de uma outra forma. Então eu vou começar a leitura. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar aos céus, e os degraus do trono não levam até lá. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras. Tende piedade dos que ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra, não o esqueçais. Então ela foi uma realeza, né? Ela foi uma rainha aqui na Terra, na França. E quando ela desencarnou, ela imaginou que quando ela chegasse na outra dimensão, no céu, ela fosse ter as mesmas pompas e circunstâncias que ela tinha aqui na Terra. Porque a nossa ideia de realeza, de rei e rainha, é extremamente distorcida, né? Nós imaginamos que uma pessoa é um monarca e ele tem todas as reverências, né, aqui na Terra, e muitas vezes esses reis e rainhas desencarnam achando que vão conquistar isso lá do outro lado. Muito pelo contrário, como ela mesmo mencionou aqui, né? E ainda ela acrescenta, são os caminhos mais penosos da vida que os conduzem até ele. Ou seja, até a verdadeira realeza, ela é conquistada, né? Quando a gente vai trabalhando dentro de nós, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? O nosso egoísmo,
quando a gente vai adquirindo tesouros que são do espírito e não da matéria. Nós temos uma ilusão muito grande de que as coisas materiais, elas são importantes, né? Então nós temos o apego. No caso dessa rainha, dessa realeza, quando ela chegou do outro lado, ela viu os tesouros que ela não acumulou. Ela acumulou tesouros da terra. Ela desfrutou aqui na terra de tudo que era material, mas ela não sabia, né? Ou não sabia, ou procurou viver aqui num automatismo muito grande e se esqueceu que isso aqui é temporário. Que nós somos a matéria, a carne é finita, o espírito é imortal. Não é, amor? Sim. Eu acho que o maior choque que a gente deve, imagino eu, que um irmão deve receber quando ele desencarna e chega lá no outro plano, é que a gente desencarna e quando chega no outro plano, chega exatamente como nós estamos agora, né? Quer dizer, não vamos chegar lá no outro plano achando que já vai estar tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Você imagina uma rainha, o que ela imaginou que ela ia encontrar? Que ia ter um monte de súdito lá, ia chegar lá de carruagem, que um monte de fazer reverência para ela, né? Então. Esperando que ela ia ter, sabe, um castelo lá. Então imagina para nós hoje, né? Essa irmã, quando ela fez esse relato em 1863, imagina nós hoje, né? Como você acha que você chegaria lá do outro lado hoje? Eu acho que eu chegaria, eu não sei para onde eu vou, mas eu acho que eu vou chegar ainda bastante perturbada, como né? Todo mundo, como né? todo mundo, mas eu acho que a doutrina espírita, por exemplo, já nos traz uma ideia, né? Uma dimensão do que seja a vida espiritual, né? Eu acho que eu vou chegar do outro lado exatamente como eu estou, de acordo com a minha consciência. Eu acho que a minha consciência, ela vai me atrair para o lugar onde eu mereça, de coisas boas que eu fiz, das coisas boas que eu nutri dentro de mim, em relação a mim mesmo, em relação ao meu próximo, né? Porque às vezes eu estou sempre repetindo aqui na vibração que fazer a caridade material ela é bem mais fácil, né? Agora a caridade moral ela é bem mais complicada, né? Trabalhar com os nossos vícios de comportamento, né, amor? Importante isso que você falou. A gente não está dizendo aqui, gente, nós vivemos no mundo material. Então, é inegável que todos querem conforto, todos querem um carro legal, uma casa boa, viajar, ir nos restaurantes, né? Isso é natural. O problema não está nisso. Não está em a gente conquistar coisas. E sim, como que nós usufruímos isso, né? O apego. O apego material a isso. Então, como a gente sempre comenta, né? Caixão não tem gaveta. Não vai levar nada. O que vai levar é o quê? Os nossos conhecimentos. Então, não é errado ter coisas, mas sim não ser escravo dessas coisas. Essas coisas então, como você colocou, né? Estamos procurando estudar, estamos procurando aprender, estamos procurando pôr em prática o que a gente aprende. E sentir, né? Sentindo, sempre dividindo com o irmão, né? Fazendo bem ao próximo, mas isso não quer dizer que a gente não precisa ter conforto. Não, o conforto faz parte da nossa vida material, mas não sermos escravos dele. E quando chegarmos do outro lado, poxa, não vai ter aquele carrão que nós compramos, que suamos muitas vezes para pagar, né? Na grande maioria das vezes, chega lá não tem o carrão. E se eu usei o carrão com egoísmo ou com ostentação, quando eu chegar lá do outro lado, vai falar, puxa vida, eu não tenho nem um barquinho para atravessar esse esgoto aqui, que eu estou do outro lado. E agora como é que eu faço para atravessar o esgoto? Então é nesse sentido, né, que a gente comenta aqui. Muitas vezes os irmãos estão desencarnando, estão chegando no outro lado, né? Despreparado, achando que, porque eu acho que é isso, eu fiz isso, eu vou ter um merecimento lá. Não é assim, né, gente? No caso dessa rainha da França, que a gente não sabe o nome dela, o que acontece? Ela negou que existia outro lado.
existia o plano espiritual, ela negou a existência do espírito, né? E a gente sabe que a realeza, se ela ela se comunicou em 1863, ela deve ser alguém que foi rainha em 1400 e pouco, 1500, né, 1600, por aí. Então, imagine a concepção que eles tinham, né? A rainha e o rei era visto, né, na história da humanidade como alguém que representava Deus na Terra, né? Mas pensa bem, trazendo para os dias de hoje, todo mundo pode imaginar assim, mas a rainha naquela época era assim, né? Mas e hoje? Como é que eu sou? Dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Será que eu trato, de repente, aquela pessoa que trabalha como faxineira, que faz a limpeza no meu prédio? Será que eu falo pelo menos um bom dia quando eu cruzo com essa pessoa lá embaixo? Ou porque ela está com uma roupa de limpeza, eu mal olho na cara dela? Eu não estou me sentindo meio rei ou meio rainha? Exatamente. Quando eu estou vendo o meu irmão ali, que ele está ali, veja, ele trabalha ali, a gente mora em apartamento, né? São vários funcionários que estão limpando o apartamento. Será que eu trato com respeito esse irmão? Exatamente. Então, no momento que eu não o enxergo como um irmão, eu enxergo ele como um funcionário, um vassalo, eu não estou me pondo numa posição de rei ou rainha? Mas como eu estava falando, imagine em que época que ela foi rainha, e naquela época da história, o rei e a rainha eram tidos como o comunicador direto de Deus aqui na Terra. Então, não havia esse entendimento, né, de que ia passando, né, a descendência. A rainha, ela vai ter o rei vai ter o filho vai, né, ter o trono, e vai passando de pai para filho, de pai para filho. Imagine, eles viviam sem ter noção de que será que eles eram mesmo esse representante legal de Deus aqui na Terra? Mas eles tinham essa conotação, né? E o despreparo foi esse. Agora, a gente tem um hábito de achar que somente pessoas que têm dinheiro, amor, ou que têm poder, vão chegar do outro lado despreparados. Mas a gente sabe que tem gente humilde, que é apegada. Que é apegada, o pouco que tem é apegada. Não consegue dividir. Quantas vezes a gente vai entregar cestas básicas na comunidade e as pessoas brigam entre si, sendo que estão todas na mesma condição de extrema fome, e não conseguem dividir, fica de olho uma no que a outra pegou, porque tem mais um saco de arroz, ou tem mais um saco de fubá. O egoísmo não quer dizer que ele não tem classe social, né? Não tem. O egoísmo ele está em todas as faixas da sociedade, e todos temos que trabalhar esses defeitos, né? Que a gente já Exatamente. traz de outras vezes. Imagina uma rainha que esnobou um monte de vassalos, agora ela vem nessa encarnação de repente como uma pessoa paupérrima. E aí ela vai ser humilhada pelos outros. E ela vem com aquela soberba que já é um vício, né? Atrás de outras encarnações, né? Por isso que a gente tem que pôr a mão na consciência. Se conhecer, né, se amor? conhecer. O autoconhecimento. Acho que é importantíssimo o autoconhecimento. Todo dia observar o que você pensa e o que você fala. Como fala? Né? Como fala? Com qual sentimento? Que de soberba, né? De soberba ou de egocentrismo? O que você rumina, né? Porque às vezes você pode não falar nada, mas você fica mentalmente ruminar, gente, pensamentos, vem lá da vaca, sabe a vaca? A vaca come lá no pasto e aí ela fica naquele processo ruminando o alimento, né? Ela passa o dia inteiro, vem para a boca, volta, vem para a boca e volta para o estômago, vem para a boca e volta para o estômago. Isso é ruminação. Nós temos ruminação mental. Você pode ficar o dia inteiro com a boca fechada, mas pensando mal do seu irmão, do seu semelhante, o dia inteirinho, pensando em como você vai dar o troco daquilo que ele te falou, como você vai dar o troco daquilo que ele te fez, ruminando pensamentos. O que você está atraindo?
e aí atraindo irmãos que primeiro estão menos felizes, estão na mesma onda vibratória, na mesma faixa vibratória, e aí depois a pessoa não sabe porque ela tem aquela gastrite que nunca cura, porque que ela tem uma noite ruim de sono, dor de cabeça, sempre estressado, sempre com ira, né? Sempre explosivo. Por quê? E aí quer fazer tratamento espiritual, quer fazer tratamento no médico, quer achar uma cura miraculosa. Precisa entender que tanto no material como no espiritual, as curas são importantes. É aliviado como um remédio, como um anti-inflamatório, bálsamo, né? Te dá aquele bálsamo salutar naquele momento. Mas eu não mudo aqui dentro, volta. É uma ferida, né? Que eu ponho um remedinho em cima, né? E aí eu viro as costas, a mosca vem e pousa de novo. Exato. E continua infeccionando. O Alírio Cerqueira Filho, ele sempre fala isso, que o tratamento de desobsessão é o seguinte: vai lá na casa espírita, faz o tratamento de desobsessão, né? Conversa, faz aquele atendimento fraterno com os irmãos desencarnados. Eles são, né, ensinados, são doutrinados, né? São encaminhados. E aí o que acontece? A pessoa volta para casa, às vezes saiu lá do centro espírita, ela já está na rua novamente, ruminando pensamentos negativos e trazendo. Aí o que o Alírio fala? É a mesma coisa de você, como o Sérgio falou, você tem uma ferida, aí é feito um curativo, entendeu? Você abana as moscas daquela ferida. Só que quando você sai do centro e você volta a pensar tudo novamente, aqueles pensamentos negativos, é como se as moscas elas voltassem para aquela ferida. Então, mas a gente até amaldiçoa esse irmão, né? Esse irmão que está nos obsediando, e muitas vezes ele realmente é acolhido e ele é encaminhado. Só que o nosso pensamento volta ao que era. E aí voltou aquele irmão. Não, aquele irmão já foi acolhido, veio outro. Você trouxe outro. E vira esse círculo vicioso. Né? Então a gente tem que saber que a realeza que a gente precisa alcançar é a realeza divina. E como ela mencionou aqui no final, tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces. Isso que a gente faz aqui, a vibração, é uma forma de ajuda. Toda semana a gente tem pedido preces e vibrações para os irmãos que estão desencarnando com o Covid, que estão internados. Por que a gente está falando tanto do Covid? Porque, gente, o planeta está parado, o planeta parou, né? Pessoas morrem de outras doenças, só que o sistema de saúde está abarrotado, né? E é uma doença altamente contagiosa e ela pega pelo ar. Né, pelo ar, ou por levar a mão no nariz, na boca, né, por superfície, mas mais pelo ar. Então tem a necessidade de distanciamento social, isso está afetando o planeta como um todo. Então por isso que nós precisamos ter piedade dos nossos irmãos recém-desencarnados e que estão nos hospitais sofrendo com falta de ar. Por quê? Porque é uma forma que a gente tem de ajudar o nosso irmão que desencarnou, né, que não está entendendo muitas vezes que desencarnou, e nos ajudando, nos aproximando de Deus e fazendo uma conexão e tendo a piedade de Deus também dos nossos erros, que não são poucos. Pela prece, né? Uma frase que ela fala aqui que eu acho muito importante, que serve para nós em qualquer situação, em qualquer momento, né? Quando chegamos lá do outro lado, não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Exatamente. Quantas lágrimas você enxugou, quantas pessoas você deu o seu ombro amigo para conversar? Né? Quantas orações eu fiz para o próximo. Isso que nós fazemos, essa corrente que nós fazemos para o próximo. Essa semana eu não vou postar não, essa semana eu não vou ver não, tô cansado. Não, semana que vem eu vejo. Semana que vem eu vejo, né? Aí uma semana que eu podia estar fazendo uma mentalização boa para o próximo, mas aí, como a Lírio fala, né? A pré atrapalhou, né? A preguiça moral. A pré atrapalhou. Vamos ter preguiça. Mas é carnaval.
Foi carnaval, não deu para ver porque eu estava no carnaval, então, mas não teve. Ninguém pôde, a maioria não pôde viajar, não pôde sair, não pôde fazer nada, né? E Vamos desenvolver, né, amor? meia horinha por semana que a gente faz, né? Uma reflexão. E eu tenho uma preguicinha de meia horinha ouvir, compartilhar e fazer a minha oração pro próximo. Gente, a gente nunca sabe quando nós, em algum momento, poderemos estar num leito de hospital, né? Precisando de prece, precisando de vibração. Então a gente nunca sabe. Se a gente não tem a condição de desenvolver empatia, né, nos colocar no lugar do próximo, que a gente tenha pelo menos um despertar de consciência e pensar, puxa vida, né? Deixa eu fazer uma oração que não seja só para mim, nem para os meus familiares, mas seja para quem está lá no hospital sofrendo. Tá bom, gente? É isso aí. Uma nossas vibrações. Vamos fechando nossos olhos. Vamos nos energizando com Jesus. Vamos caminhando pela praia, descalços, descarregando toda a nossa energia negativa naquela areia branquinha, sentindo a brisa do mar, nos fortalecendo. Jesus sorrindo, nos abraça e nos guia. E vamos nos unindo, vamos de mãos dadas, todos juntos, circulando o nosso planeta e estendendo as nossas mãos em direção ao planeta, vamos doando nossas melhores energias, energias de amor, de paz, de perseverança, de saúde, de muita fé. E agora todos juntos, vamos visitar todos os hospitais do mundo inteiro. Vamos adentrando os hospitais e vamos visitando os nossos irmãos que estão nos respiradores, que estão nos corredores dos hospitais. Vamos estendendo as nossas mãos sobre as cabeças desses nossos irmãos e vamos doando muita saúde, muita fé. E aproveitamos, energizamos também os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, os motoristas de ambulância, as equipes de limpeza, todos envolvidos em muito amor, em muita luz, em muita perseverança, em muita gratidão. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, também pelo Covid, se tratando de síndrome do pânico, de pensamentos suicidas. Sintam-se todos abraçados por Jesus, te envolvendo, te amparando. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos nossos irmãos indígenas, pelos nossos irmãos presidiários. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias que choram pela perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, que têm problemas de relacionamento e agressões. Que esses irmãos possam ter acesso ao Evangelho, à Bíblia, aos ensinamentos de Jesus. Mestre querido, pedimos pela proteção dos nossos lares, pela proteção de nossos familiares, de nossos parentes e amigos, que essa energia de amor e de luz possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso Brasil. Mestre querido, silenciamos para abrir o coração a Ti, a fim de fazer nossos pedidos.
pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramai um bálsamo salutar nessas águas, para que possamos nos fortalecer, nos proteger, curar de todas as nossas enfermidades. Gratidão, Mestre querido, por essa oportunidade, por esta união junto a Ti, em prol dos mais necessitados. Em especial, vamos vibrar com muita intensidade aos irmãos que partiram desta vida, que eles possam ser acolhidos e amparados no outro plano, assim como os médicos do astral, os enfermeiros, os maqueiros, que todos sintam essa energia de amor e luz que doamos a todos vocês. Gratidão, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Antes de fazer a prece de encerramento, semana que vem a gente já entra no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Reforçando para vocês essa importância de estar compartilhando, de estar nos unindo nesse momento de aflição que o planeta passa. Essa troca de energia, mesmo que pela internet, pelo Face, pelo WhatsApp, é muito importante. Esse momento de união com Jesus. A prece final será a oração de Ismael, e eu quero dedicar a todas as pessoas que neste momento estão internadas devido ao Covid nos hospitais, que estão aflitos, que estão se recuperando, que estão com medo de ser entubado, de serem entubados, que estão entubados, né? Que estão os familiares que estão aflitos. Então, essa oração final é para essas pessoas que estão se recuperando do Covid nos hospitais. Oração de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas níveas asas e nos abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho dos espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades da carreira e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão. E semana que vem, se Deus quiser, vamos estar todos juntos novamente para as reflexões, para os ensinamentos e para essa união de amor e luz. Que assim seja. Por quê, né, amor? Porque nós amamos vocês. Uma ótima Beijão, semana. querido. Fiquem com Jesus.